Oi pessoal, tudo bem? O resumo da sua novela já vai começar, mas antes eu peço que por favor vocês se inscrevam aqui no canal, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. Novela Reality Show, esse é o canal certo, pessoal. Então por favor se inscreva aqui no canal, deixa seu like e o seu comentário aí para eu saber se vocês estão gostando, para saber de onde vocês são. Então fique agora com mais um capítulo de Flor do Caribe. Novela Flor do Caribe, capítulo 7, segunda-feira, 7 de setembro de 2020. As primeiras cenas são a mesma do último capítulo. Mostra seu Donato socorrendo a moça acidentada e ela pede que ele socorra o marido dela, que está caído no barranco. Ele desce e lá tenta tirar o capacete do rapaz e se assusta, dando a entender que o rapaz está morto. Na cena seguinte, que também é do último capítulo, Esther sonha com Cassiano e percebe que alguém se aproxima e pergunta: "Cassiano, é você?" Mas na verdade é Alberto, que se aproxima dela e ela pergunta: "Onde está Cassiano?" Na primeira cena desse novo capítulo, Dom Rafael está comemorando o futuro fim de Cassiano. E Duque diz que teve uma ideia para não deixar qualquer tipo de rastro de Cassiano. Dom Rafael então diz que a mente de Duque não para de trabalhar nunca e que quer ouvir essa ideia de Duque. Na outra cena, Esther pergunta se aconteceu algo com Cassiano. Alberto diz que ele não chegou, que Quirino foi buscá-lo no aeroporto e ele não apareceu, mas que é para ela não se preocupar, que deve ter acontecido algum imprevisto sem muita importância. E Esther diz que sabia que algo tinha acontecido, porque Cassiano ligou para a casa dela e a mãe dela atendeu. Cassiano disse que tinha algum problema, mas a ligação ficou ruim e não deu para falar mais. E pergunta a Alberto para onde ele mandou Cassiano. Por que ele não voltou? Por que ele não dá nenhuma notícia? Alberto pede para ela se acalmar e não ficar assim, que ele tem certeza de que não aconteceu nada grave. Esther, desesperada, pergunta onde Cassiano está, que ele, Alberto, conhece Cassiano, que nem em missões confidenciais da aeronáutica ele fica sem dar notícia, sempre dá um jeito de dizer que está seguro. E Alberto diz que é por isso mesmo, por conhecer Cassiano, por ele ser tão certinho, ele pede para ela se acalmar, que quem sabe ele está chegando no próximo voo. Esther diz que não aguenta esperar e que vai na casa dos pais de Cassiano e diz que quem sabe eles não tenham uma notícia. Na cena seguinte, Candinho conversa com a cabra Ariana e ainda se pergunta o que significa estupício, e pela dedução dele, aquilo significa algum nome feio e que é para Ariana não ficar repetindo isso por aí, hein? Depois, mostra Candinho chegando na praia e perguntando a Juliano se ele quer leite. Juliano diz que não e pergunta se Candinho viu seu Donato pelo caminho. Candinho diz que não e pela hora seu Donato já deve estar no mar faz tempo. Juliano então diz que não, mas agradece Candinho e Candinho sai com a cabra. Na cena seguinte, seu Donato volta para falar com a mulher acidentada e ela desesperadamente pergunta pelo seu marido. Seu Donato pergunta se ela tem um celular para que ele possa ligar para a emergência. Ela ainda desesperada pergunta pelo marido dela, se ele está bem, o que aconteceu com ele. Ela diz que o celular dela está na bolsa, ele corre para pegar e quando ele volta, ela diz que ele está com cheiro de bebida e fala que foi ele que discutiu com o marido dela ontem e que ele a interrompe e diz que não fez nada, que viu a moto e ela caída e correu para ajudar. Ela diz que ajuda nada, que ele bebeu e bateu na moto deles. Ele fala se ela quer que chame socorro ou não. Ela chora e fala que quer e chorando clama pelo seu marido. Na cena seguinte, Esther e Alberto chegam na casa de Dona Olívia e ela, surpresa, já pergunta: onde está Cassiano? Esther diz que até agora não sabe, que ele não chegou e foi justamente para lá perguntar por ele se eles tinham alguma notícia de Cassiano. Dona Olívia diz que não e Thaís diz que talvez Cassiano pode ter esticado mais essa viagem e que caiu na farra e acabou perdendo o voo. Nessa hora, seu Chico chega e diz que Cassiano não faria isso, e mesmo que fizesse, ele teria avisado.
Esther então diz para eles não se preocuparem e que tomara mesmo que ele tenha sido caído nessa farra, né? E que tenha perdido o voo. Que aí no máximo que vai acontecer é ela dar uma bronca nele. Seu Chico então diz que é bom mesmo, que se alguma coisa acontecer com o filho dele, o único responsável é Alberto. Alberto diz que seu Chico tem razão, mas que é para todos terem calma, que o Quirino está no aeroporto e que vai avisar ele assim que Cassiano chegar. Esther então pede para Thaís trabalhar no lugar dela hoje, porque ela não tá com cabeça, e diz que vai para casa e Alberto vai atrás dela e diz que qualquer novidade ele liga para eles. Por último, quando Alberto já saiu, seu Chico diz: "Eu avisei". Na cena seguinte, mostra Bibiana aflita com o sumiço de Donato. Hélio desce e sua mãe conta o que está acontecendo e pergunta o que houve ontem à noite. Hélio diz que ele chegou no bar onde ele estava e pegou a chave e que depois disso ele não sabe. Na outra cena, mostra seu Donato contando ao policial que chegou e que a moça já estava caída, e o policial pergunta se ele não viu quem atropelou o casal. Donato diz que não. Então, o policial questiona e pergunta se ele bebeu. Nesse momento, mostra parte do carro de seu Donato arranhado. O outro policial chama o policial que está interrogando seu Donato e mostra o paralama do carro quebrado. Seu Donato diz que não sabe como aquela caminhonete ficou daquele jeito. O policial diz que sabe e leva seu Donato preso. Na cena seguinte, Esther e Alberto chegam na casa dos pais de Esther e sua mãe faz várias perguntas sobre a toalha de mesa, ainda sem saber sobre Cassiano. E quando ela percebe que Alberto está com Esther, ela pergunta onde está Cassiano. Aflita, Esther diz que ele ainda não chegou e perguntou se ele ligou outra vez. Lindaura diz que não, e Esther fala que vai ligar para ele até ele atender. Nisso, Alberto chega perto de Lindaura e pede para que ela acalme Esther e que Cassiano deve estar chegando no próximo voo. Esther diz que a ligação está chamando e mostra na outra cena Dom Rafael jogando o celular de Cassiano em uma caneca de cerveja. Esther diz que tem algo de errado, que o celular chamou, ela escutou um ruído e a ligação caiu, e fala para Alberto ajudar ela e ligar para o cara que ele foi fazer a entrega dos diamantes no Caribe. Alberto diz que se tivesse acontecido alguma coisa ele já saberia e fala para ela se acalmar, que daqui a pouco o Quirino tá chegando e Cassiano deve estar com ele. Lindaura então diz que Alberto tem razão e que Cassiano não iria sumir assim. Esther diz que sabe o que ela tá sentindo e que tá assim não é à toa, e pede para Alberto, pela amizade deles, que por favor ligue para o tal cara do Caribe. Alberto diz que liga, mas tem que ir para casa porque o telefone dele ficou lá. Ele nota e pergunta se ela não está usando o anel que ele deu para ela. Lindaura pergunta: Esther, você não disse que tinha devolvido para ele? Alberto fala: para mim? E pergunta se aconteceu algo com o anel. Esther então diz que não é hora de falar de anel e chama Beto para ir. Na outra cena, Candinho, depois de enrolar muito, conta para Bibiana e Juliano que viu seu Donato num camburão de polícia. Eles ficam desesperados e Dona Bibiana fala que vai na delegacia e pede para Juliano fechar o quiosque. Juliano então pede ajuda a Candinho para fechar o quiosque, mas Candinho diz que não pode, que para ele ter chegado rápido ali para avisar a Dona Bibiana, ele teve que deixar a cabra longe, que tem que ir buscá-la. Na cena seguinte, Alberto liga para Dom Rafael na frente de Esther e pergunta por Cassiano. Dom Rafael, na outra linha, pergunta se Alberto está de brincadeira e que já disse que Cassiano levou pedras de sais no lugar dos diamantes e que é para ele só ligar de novo para ele se for para entregar os diamantes verdadeiros. Cinicamente, Alberto desliga o telefone e diz que não sabe nem como dizer aquilo para Esther, que só pode ter sido mal entendido. Esther, desesperada, manda ele falar logo se houve algum acidente. Alberto diz que não houve acidente nenhum e diz que Dom Rafael falou que Cassiano trocou os diamantes por cristais de sal. Esther, indignada, pergunta: como é que é?
E mais uma vez, cinicamente, Alberto diz que Cassiano trocou os diamantes por cristais de sais e sumiu. E diz que Cassiano foi categórico e completa dizendo que Dom Rafael disse que quando viu que eram pedras falsas, foi pedir uma satisfação para Cassiano, que já tinha sumido com o carro do próprio Dom Rafael e que ele está completamente fora de si e que a polícia foi atrás de Cassiano. Esther grita dizendo que isso é uma mentira e que Alberto tinha o dever de pedir uma explicação melhor para isso. Por ele, Alberto, conhecer Cassiano e saber que ele nunca seria capaz de uma coisa dessa. E continua dizendo que se ele não teve peito para defender o próprio amigo, ela tem, e pega o telefone de Alberto. Alberto pede para ela se acalmar, que daquele jeito ninguém vai resolver nada. Esté diz que ele tá maluco, que como ela vai ficar calma com o noivo dela desaparecido e sendo procurado pela polícia, e pede o número logo desse cara do Caribe. Nisso, seu Dionísio chega e pergunta o que está havendo. Mais uma vez, Alberto pede para que todos se acalmem e diz para Esther que tem certeza que Cassiano não fez isso e que tudo vai se resolver. Seu Dionísio então pergunta o que Cassiano fez que precisa ser resolvido. Quirino chega e fala que Cassiano não chegou em nenhum voo internacional. Esther, chorando, começa a ficar tonta e Alberto coloca ela sentada e pede para Quirino pegar um copo d'água para ela. Ela diz que não quer água nenhuma, que quer Cassiano. E mais uma vez, seu Dionísio pergunta o que está acontecendo e diz que só espera que não tenha nada a ver com as pedras dele. Alberto diz que agora não vou e fala para Esther confiar nele que tudo irá se resolver. Quirino então dá a ideia de ir até a Força Aérea, que eles devem ter meios de localizar um militar desaparecido. Esther se anima e pede para que Alberto libere Quirino para ela, para ir até a base militar. Então Beto diz que ele mesmo vai levá-la, até porque ele quer saber do paradeiro do amigo. Esther pede para Quirino, que é um homem religioso, orar por Cassiano. Quirino diz que sim, mas que ela não pode perder a fé dela. Esther sai e seu Dionísio mais uma vez pergunta para Alberto o que está acontecendo, mas que dessa vez ele quer a verdade e que ele não acredita nesse teatrinho que ele está fazendo, porque ele conhece seu neto, e diria até que Alberto está gostando disso tudo. Alberto confirma e diz que acabou de dar um grande passo para chegar no objetivo que ele quer. E Dionísio alerta que se ele está usando Dom Rafael para conquistar esse objetivo, que ele está correndo um grande perigo. Alberto então diz que sabe que logo ele e Dom Rafael vão ser grandes amigos e que é para ele se acostumar com Esther, que ela sempre foi a única mulher que ele amou e que em breve ela vai estar dando ordem naquela casa como dona e que é para ele ir se acostumando. E que nem ele vai conseguir impedir isso. Depois mostra Cassiano sendo levado pelos capangas de Dom Rafael. Na outra cena, Candinho procura pela cabra Ariana nas dunas. E na outra cena, Bibiana diz para Hélio que está indo na delegacia procurar pelo pai dele, com Juliano. Hélio então pergunta se o queridinho do pai dele agora é o queridinho da mãe também, se referindo a Juliano. Sua mãe manda ele parar de besteira e ficar em casa cuidando dos irmãos pequenos. Hélio diz para ela ligar se algo realmente sério aconteceu. Na cena seguinte, Esther e Alberto chegam na base militar e perguntam a Rodrigo se ele pode ajudar ela, que ela precisa falar com o comandante sobre Cassiano. Rodrigo então pergunta se aconteceu algo com Cassiano. Alberto diz que no caminho ele conta. Mais uma vez, corta para Candinho procurando a cabra Ariana. Na outra cena, mostra Esther e Alberto falando com o comandante.
O comandante diz que autorizou Cassiano a fazer um voo internacional, mas que ele não voltou na data estipulada e que, como não era uma missão oficial, ele não pode fazer nada. Alberto então se exalta, perguntando se o comandante não pode fazer nada por um de seus melhores pilotos, e chama Esther, falando que dali eles não vão conseguir nada. Esther então pede para falar com o comandante a sós. E então Alberto sai. A sós com o comandante, ela pede desculpa por Alberto, mas pede que ele ajude a encontrar Cassiano, que Cassiano é um cara sério e muito disciplinado, e que não faria isso sem avisar. O comandante então concorda, falando que Cassiano nunca teve uma falta disciplinar. Esther diz que com ela também não. O comandante diz que ela tem razão e que Cassiano é um tenente honrado e merece toda a atenção dele, e diz que vai entrar em contato com as autoridades do exterior e vai tentar conseguir alguma informação sobre o paradeiro de Cassiano. Na cena seguinte, Cassiano é levado por 2 seguranças de Dom Rafael até um lugar onde tem uma cruz e diz que se eles vão matar ele, ele quer olhar nos olhos deles. Os homens colocam a mordaça e um capuz nele. Na outra cena, Esther fala para Alberto que o comandante vai ajudar a encontrar Cassiano. Alberto se exalta e pergunta como o comandante vai ajudar, se ele vai começar alguma guerra com o Caribe e tal. Mas ele respira, se acalma e pede desculpa a Esther, diz que ficou nervoso com a indecisão do comandante. Esther diz que o importante é que o comandante vai ajudar a trazer Cassiano de volta. Esther então percebe que Alberto está nervoso e pergunta se não é melhor que ela dirija. Alberto diz que não, que ele já se acalmou. Na cena seguinte, Duque chega na hora que Cassiano seria morto e diz para os capangas não matarem Cassiano porque o chefe quer que ele viva. Na outra cena, Candinho continua procurando por Ariana em toda parte. Depois corta para Thaís no bug, encontrando Candinho e perguntando o que houve. Candinho diz que a Ariana sumiu. Thaís então pede licença para os turistas e diz que é uma emergência. Os turistas saem do bug e ela vai com Candinho procurar a Ariana. Depois corta para Bibiana chegando na delegacia para ver Donato e ele logo fala que não foi ele. Na outra cena, Cassiano chega no escritório de Dom Rafael e pergunta o que ele quer. E pergunta por que Dom Rafael ainda não ligou para Alberto para esclarecer isso tudo de uma vez. Dom Rafael fala para ele se acalmar e agradecer a Duque, porque ele convenceu a poupar a vida dele. Cassiano diz que é tudo mal entendido, que ele é piloto da Força Aérea e que não pode estar ali. Dom Rafael diz que é exatamente por isso que ele está ali, que ele agora vai trabalhar para Dom Rafael. Na cena final, seu Dionísio mostra um fax que recebeu de Dom Rafael para Alberto e pede para seu neto explicar o que está acontecendo. Alberto diz que o dia está cada vez melhor e seu Dionísio pede mais uma vez para ele explicar por que Dom Rafael enviou um atestado de óbito de Cassiano. Alberto então, meio que emocionado, fala que sim, que Cassiano está morto e que Dom Rafael não brinca em serviço, e diz que sem Cassiano o caminho dele de Esther está livre. Seu Dionísio diz: livra uma pinóia, e mostra outro fax enviado por Dom Rafael que diz: você é o próximo. E assim termina o capítulo de hoje de Flor do Caribe.